Olá, mais uma vez agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade de poder passar o resultado desse estudo. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, aos guias amorosos da cabana do mestre Antônio de Aquino, essa oportunidade. Nós vamos falar sobre a parte 2, capítulo 7 do Livro dos Espíritos, né? Da volta do espírito à vida corporal, da união da alma e do corpo. Em que momento, né, pergunta Kardec, começa a união da alma ao corpo do feto, do corpo que começa a se formar? Essa união, ela começa após a concepção e não após a fecundação. A concepção, ela acontece entre o primeiro e o sexto dia após a fecundação. Aí, nesse momento, há uma ligação do espírito que vai encarnar ao corpo em formação, uma ligação que é um laço, né, fluídico, e que frágil no começo e durante boa parte ou quase toda a gestação, e que vai se concluir no momento do nascimento dessa criança. A pergunta 345, ele fala assim: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Definitiva no sentido de que outro espírito não poderá substituir o espírito designado. É definitiva para aquele espírito. Os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper e podem ser rompidos, né, pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Quer dizer, se o espírito renunciar à sua missão, acontecerá o aborto espontâneo. E muito provavelmente isso trará consequências desagradáveis para esse espírito. Qual a utilidade que pode ter para um espírito se a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois da encarnação? A utilidade para esse espírito pode ser pouca, sempre vai haver. Não há inutilidade na criação de Deus. Mas muito provavelmente isso é uma oportunidade, né, uma prova ou uma expiação para os pais. Né? O desencarne de uma criança horas ou dias depois ao seu nascimento, ela é muito dolorosa. O espírito é uma oportunidade de complementar uma encarnação ou a oportunidade de algum aprendizado, mas muito provavelmente é mais para os pais do que para o espírito propriamente dito. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Algumas vezes, dizem os espíritos para Kardec, pode recuar da prova exatamente porque conhece as provas, algumas vezes. Né? Sábio algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da sua escolha, isso significa que ele está fugindo da prova. Ele pediu aquela prova, foi concedido a ele aquela prova, e ele recua da prova. Né? Então, o viver pouco é exatamente a prova que ele pediu. Se o espírito renuncia à prova através de um aborto, né, perde ele a oportunidade de crescimento e de evolução. E provavelmente ele vai se prejudicar. Pode ser que demore muito tempo para que ele tenha uma outra oportunidade, ou pode ser que ele se arrependa de ter feito o que ele fez, provocando o aborto, enfim. Mas de qualquer maneira, recuar uma prova a uma oportunidade deve prejudicá-lo.
Quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Quer dizer, se a reencarnação não vingou por motivo qualquer, não tiver uma determinação anterior, o espírito pode precisar de um tempo maior para uma nova experiência, uma nova oportunidade. Nem sempre vai ser imediato. Não sabemos as consequências dessa atitude, né? Não sabemos das consequências do rompimento dessa gestação. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos. Ele não está encarnado, mas está ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a tomar o espírito, que vai crescendo até o nascimento. A perturbação é a confusão, ele vai perdendo as informações que ele tinha do passado, e aí começa a ficar confuso, né? E diz aqui: os espíritos se assemelham a um espírito encarnado durante o sono. Suas ideias e lembranças se apagam após o nascimento. Quer dizer, no instante da concepção começa o processo para uma nova existência, que vai encorpando até o nascimento, né? Então, de um modo geral, suas ideias e lembranças, elas se apagam após o nascimento. A pergunta 352 de Kardec é para os espíritos. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem com os órgãos de uma nova experiência. As ideias vão voltando aos poucos, né? Após o nascimento, o espírito começa a recobrar, a readquirir suas faculdades, né? Suas faculdades mentais. Junto com os órgãos, tudo começa a funcionar, né? Logo após o nascimento, o crescimento do corpo e a ligação, né, vai se complementando, se completando do espírito com o corpo, e isso vai facilitando a readaptação do espírito ao corpo físico. A união do espírito com o corpo não estando completa e definitivamente consumada, pergunta Kardec aos espíritos, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Quer dizer, o feto já tem uma alma? O espírito existe, né? Esse espírito que vai encarnar está ligado ao corpo que vai possuir, mas o feto não tem alma. O feto em formação está ligado ao espírito, mas ainda não possui a alma. O feto vive a vida animal enquanto se desenvolve até nascer, quando aí completa com o início da vida espiritual, né? A resposta de como se explica a vida intrauterina. A criança vive a vida animal, que completa ao nascer com a vida espiritual. A pergunta 356, Kardec fez aos espíritos. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, jamais tiveram um espírito ligado ao corpo. Prova ou expiação para os pais. Aquele corpo, aquele feto que está sendo gerado, que está crescendo, ele nunca teve um
espírito ligado a ele, né? Por isso ele não vai nascer, né? A criança já vai nascer, quer dizer, não vai nascer, é a natimorta, e ela não tem ligação com nenhum espírito. Se um ser dessa natureza pode chegar ao tempo, um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal do nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. Ela chega perto, mas no momento do nascimento ela não vive, quer dizer, ela não vai nascer. O feto vai sair do corpo da mãe, mas ele não estará vivo. Alguns fetos não terão nenhum espírito designado, como já foi falado para eles. O propósito dessa gestação, muito provavelmente, como nós já falamos, será como prova ou expiação para os pais. Porque toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente um espírito. Uma criança não vai nascer, viver momentos, minutos, horas ou dias se não tiver um espírito junto a ela. O aborto provocado, pergunta 358, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta dos espíritos: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança. Antes do seu nascimento, porque isso é impedir tirar a vida da criança antes do nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o instrumento. Está frustrando uma reencarnação, né? E aí há crime. O aborto provocado é um crime porque contraria a lei de Deus. Qualquer pessoa poderá estar cometendo um crime se provocar um aborto. Obviamente isso vai frustrar o espírito que estava programado para reencarnar. Vai frustrar as oportunidades que ele teria, né, de crescer e evoluir. Isso pode ter consequências desagradáveis, inclusive se esse espírito ficar muito revoltado, pode até ter um processo de obsessão provocado por esse espírito, né, por quem provocou o aborto. Pergunta 359. No caso, isso é interessante, no caso em que a vida da mãe estaria em perigo, né, pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Se a mãe estiver correndo risco de vida, há crime o aborto nesse caso? E responde os espíritos: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que existe. No caso da gestação, né, colocar em risco a vida da mãe, então não há crime no aborto. Entre uma vida que existe e outra que ainda não existe, é preferível sacrificar a que ainda não existe. Pergunta 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede tudo à vontade, vede em tudo a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompleta, porque não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompleta, por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios,
e ninguém é chamado para ser seu juiz. Temos que ter pelos fetos o mesmo respeito que teríamos pelo corpo de uma criança, respeitando principalmente a dor dos pais. Era isso, né? Falar um pouco sobre a concepção, sobre a dificuldade que o espírito vai ter para reencarnar, por diversos motivos. O espírito, na erraticidade, ele desfruta de algum conforto, né? Ainda mais se ele já tem possibilidade de reencarnar. Ele desfruta do conforto de conhecimento, E ele sabe que ao encarnar, uma prova, num planeta de provas e expiações, como é na Terra, é muito difícil, não é fácil. Nós sabemos disso, né? É bem complicado. E aí, por conta dessa dificuldade, pode acontecer absolutamente tudo, né? Sabemos também da fragilidade da matéria. Sabemos também das dificuldades que os pais podem ter com essa gestação. Ainda mais se não foi uma gestação programada, ainda mais se não foi uma gestação querida, enfim, dependendo da situação dos pais, se são muito jovens, estão preocupados com outras coisas, tudo isso pode influenciar na reencarnação. Então devemos entender, obviamente, a importância de uma reencarnação, o quanto é importante a oportunidade da reencarnação, o quanto é importante para a criança, né, para o espírito que está renascendo e para a família de uma maneira geral. É isso. Temos que ter tolerância com os erros dos outros sempre. Temos que entender as dificuldades e as limitações, mas não podemos esquecer a nossa responsabilidade. Se temos a possibilidade de, através do nascimento, receber um espírito, né, como pais, para poder ajudá-los, que façamos da melhor maneira possível. É isso.